Muito boa noite, Igreja do Senhor. Mais uma quarta-feira, podendo estar aqui, ouvindo os clássicos de Alciete, sempre muito bom. Perguntei para o pastor Xande se ele conhecia a música do amigo, ele falou que não conhecia, garoto novo, né? Na nossa época a gente chamava essa música de Nuvem Negra, a música da Nuvem Negra. Sempre muito bom louvar ao Senhor. Eu sou saudosista, eu tenho uma opinião de que as antigas são melhores, opinião polêmica para muitos, mas é sempre bom louvar ao Senhor junto com a igreja. E agora, depois que tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor, o Senhor quer falar ao nosso coração através da sua palavra, e nós vamos abrir o Evangelho segundo nos conta Lucas, capítulo 10, a partir do verso 29. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 29, a parábola do bom samaritano. Eu tenho uma relação séria com essa parábola. Eu já preguei algumas vezes sobre essa parábola. A mensagem que eu vou trazer hoje é uma mensagem que eu já utilizei. Antigamente, eu tinha uma preocupação muito grande de não repetir mensagens. Eu tinha ouvido por aí que não se pode repetir mensagem porque a unção precisa ser fresca. Mas quando a gente abre a palavra, e a palavra de Deus ela é sempre viva, não é verdade? A palavra sempre vai trazer algo diferente ao nosso coração, né? E como eu queria aproveitar o tema anual, e eu ainda não tinha pregado sobre generosidade, eu gostaria de usar esse texto, se os irmãos me permitem. Não, sinceramente, eu não lembro se eu preguei essa mensagem aqui. Eu preguei em uma outra igreja, isso eu lembro. Mas se você sentir que você já ouviu, por favor, né? Oi? 16/10/24? Eu preguei essa mensagem? Vou trocar aqui, gente. Não, estou brincando. 16/10/24, está marcado lá na Bíblia do Alciete, falando sobre o quê? Como está o nosso relacionamento, está vendo? Agora nós vamos falar como está o nosso nível de generosidade, né? O tema de hoje é a verdadeira generosidade, está vendo? Outro tema para você ver como é que a palavra de Deus ela é viva, não é verdade? Vamos ao texto então? Lucas capítulo 10, verso 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Guarde essa pergunta, tá? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote, e quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. É muito interessante, porque se você voltar um pouquinho nos versículos de Lucas capítulo 10, você vai ver que esse homem da lei começa um debate com Jesus, na intenção de pegar Jesus em algum engano, de achar que Jesus não seria capaz de debater com o homem da lei. E ele vai perguntar para Jesus
sobre o que fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus rebate, falando: você já conhece a lei, recita aí a lei. Aí o homem da lei vai dizer: ame o Senhor, aí no verso 27, tá? De Lucas 10. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. E Jesus vai dizer para ele: está correto, fazendo isso, você viverá. Só que aí, no texto que a gente leu, o homem da lei vai perguntar para Jesus, e essa pergunta já nos traz uma reflexão muito importante. E é nessa reflexão que eu queria basear a nossa conversa hoje sobre generosidade. Porque o homem da lei vai perguntar para Jesus: quem é o meu próximo? É interessante que o homem da lei, ele sabia muito bem que ele deveria amar a Deus com todas as forças, com tudo que ele tem e com tudo que ele é. Ele deveria amar a Deus por inteiro, na sua essência. Agora, em relação ao próximo, o homem da lei se mostra seletivo. O homem da lei se mostra restritivo, né? Ele não precisava ter perguntado quem era o próximo, se ele não fosse um homem que restringia as pessoas, se ele não fosse um homem que selecionasse quem é o próximo dele. E aí, a gente se pega nessa pergunta: será que eu devo realmente, será que eu devo amar a Deus com tudo que eu tenho? Será que eu devo me entregar com todas as forças a Deus? E eu não devo olhar para todos e me entregar a todos, entendendo que todos são meu próximo? Será que eu devo me entregar por inteiro num relacionamento com Deus, mas devo ser seletivo, selecionar as pessoas que eu considero serem minhas próximas? Pensando sobre isso, a gente entra no tema da generosidade. Será que eu devo ser seletivo no que diz respeito à generosidade? Será que o princípio da generosidade é ensinado por Jesus dessa maneira? Do que se trata, então, a generosidade bíblica, a verdadeira generosidade? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E por falar em generosidade, eu coloquei o meu humilde slide no grupo da multimídia, porque a gente tem que colocar o nosso slide ali, né? A gente prepara, a gente não sabe direito, mas a gente prepara, e a gente coloca lá no grupo da multimídia. E o Arthur Anacleto, que também faz parte do Ministério de Multimídia, falou assim: pastor, eu tenho um aplicativo aqui, eu posso fazer um outro slide, né? Uma forma muito carinhosa de dizer: olha, não ficou bom o seu slide. Mas eu fiquei tão feliz porque ele passou a tarde dele, ele dedicou a tarde dele junto comigo para ficar me perguntando se estava bom, para alinhar o que precisava ser alinhado, para ajustar uma imagem ou outra que ele colocou. Não, ele dedicou a tarde dele para fazer esse slide que ficou maravilhoso, tá? E esse slide não é meu, eu tenho que falar isso aqui, tá? Não vou ganhar o crédito por ter feito esse slide, não. O Arthur Anacleto que fez para mim com muita generosidade. E aí já vai uma aplicação, né, do texto que a gente vai trazer. E para falar sobre verdadeira generosidade, a Bíblia usa algumas palavras no grego para generosidade. A generosidade, ela pode trazer o sentido de ter um coração sincero, sem segundas intenções, sem motivações egoístas ou sem hipocrisia. Então, um coração generoso é um coração sem segundas intenções, sem motivações egoístas. Então, aqui a gente aprende que a generosidade bíblica, ela tem a ver com a motivação certa. Por que que eu sou generoso? Por que que eu dou? Será que é porque eu quero receber algo em troca? Será que a minha intenção ao ser generoso é simplesmente, de coração sincero, abençoar alguém? Vamos pensar sobre isso.
Essa palavra também pode ser traduzida por liberalidade. Ela também pode ser traduzida por favor, por dádiva. Tem uma outra palavra usada também que pode ser traduzida como uma pessoa pronta a repartir. Uma pessoa generosa é uma pessoa que está pronta a repartir. Mas será que quando a gente pensa na generosidade bíblica, a gente imagina que deva só repartir aquilo que a gente tem? Ou será que na generosidade bíblica, a gente tem que repartir de si também? Será que da mesma maneira como eu amo a Deus com todo o meu ser, me entrego, me esvazio, me coloco por completo diante dEle, será que eu também não tenho que me entregar em favor do meu próximo? Será que a generosidade bíblica que o nosso Deus nos ensina não é uma generosidade que não apenas doa o que tem, mas doa quem se é também pelo outro? É exatamente isso que Jesus vai ensinar a esse homem da lei a partir dessa parábola do bom samaritano. Para responder a essa pergunta, quem é o meu próximo? Jesus vai trazer 3 tipos de personalidade. 3 tipos de personalidades. E a gente vai aprender um pouco. E você vai reconhecer que existem pessoas assim perto de você. E talvez você vai reconhecer que você também é esse tipo de pessoa na vida de alguém. Então faça essa reflexão junto comigo, assim como eu fiz. A primeira personalidade que a gente encontra é a personalidade do bandido, do ladrão. O texto vai dizer que havia um homem passando pelo caminho de Jerusalém para Jericó. E essa era uma estrada conhecida por ser muito perigosa. Era uma estrada que ninguém viajava sozinho. Ela era uma estrada cercada por montanhas, cercada por rochas. Então era muito fácil ladrões se esconderem atrás das rochas, em cavernas, e saquear pessoas naquela estrada. Então era uma estrada famosa por ser muito perigosa, mas ao mesmo tempo ela era muito utilizada naquela época. E um homem que estava seguindo por esse caminho, ele é assaltado por esses bandidos, ele é espancado, ele perde a roupa do seu corpo e tudo o que ele tinha. Esses bandidos gritam uma personalidade, um modo de viver, que é: o que é seu é meu. E aqui, quando a gente fala sobre bandidos, sobre pessoas que roubam, a gente não está falando só sobre coisas, porque existem pessoas, e a gente sabe muito bem, que roubam a nossa alegria, por exemplo, que roubam a nossa paz, não é verdade? Quem não conhece uma pessoa assim? Os ladrões de alegria estão por aí, os ladrões de paz estão por aí, e eu peço a Deus para não ser encontrado como esse tipo de pessoa na vida de alguém. Eu peço a Deus para não ser essa pessoa na vida de alguém, porque de repente, até mesmo sem você perceber, você está roubando algo de alguém. Muitas das vezes basta uma palavra para você roubar a esperança de alguém, o sonho de alguém, para você roubar a paz e a alegria de uma pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque o ladrão, ele tem uma característica, como diz João 10:10, né? Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E muitos hoje em dia caminhando por essa terra, muitos hoje em dia caminhando por igrejas, caminham com esse espírito, matam com palavras, roubam com palavras, destroem com palavras. São pessoas que olham para o que você tem ou para quem você é e diz assim: ó, eu quero para mim o que você tem. Eu não estou satisfeito e feliz com o que você tem, mas eu quero para mim o que você tem. Esses são os ladrões. Esses são os ladrões. Eles dizem: o que é meu, o que é seu é meu. Roubam sua alegria, roubam sua paz, roubam a sua esperança, roubam a sua fé. Cuidado. Cuidado.
assim como naquela estrada de Jerusalém para Jericó, na estrada da vida é muito perigoso que você caminhe sozinho. E saiba que você não está sozinho na caminhada. Nós louvamos o nosso Deus, como Alciete nos fez recitar no início desse culto, Salmo 23, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós estejamos numa estrada muito perigosa, ainda que a gente esteja numa etapa da nossa vida muito perigosa, cheia de pessoas querendo tomar aquilo que a gente tem, tomar aquilo que nós somos, ainda que estejamos passando por uma estrada com uma nuvem negra, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Então lembre-se sempre que muito maior do que qualquer ladrão, do que qualquer pessoa que queira roubar o que você tem, é o Deus da tua provisão. É o Deus que provê, que protege, que guarda, que cuida, que restaura durante a sua caminhada, ainda que a sua caminhada seja cheia de obstáculos, de dificuldades. Nós temos um segundo tipo de pessoa nessa história. O sacerdote e o levita. A gente pode colocar aqui eles no mesmo grupo, no grupo dos religiosos. Esses homens, eles passavam por essa estrada constantemente, de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém. Serviam no templo durante uma semana, e depois dessa semana voltavam para casa. Passado algum tempo, saíam de casa, voltavam para Jerusalém, serviam no templo durante uma semana. Era um caminho conhecido por esses homens, e esses homens passam por aquele homem caído no chão. O texto não deixa claro se esse homem caído no chão é um judeu ou um samaritano. De qualquer maneira, na dúvida, aqueles homens preferem pensar dessa maneira: o que é meu, é meu. O que é meu e eu não divido com ninguém. E olha que eles tinham diversas justificativas para não ajudar aquele homem caído na beira da estrada. Ainda que ele fosse judeu, aquele homem, eles temeram porque de repente ele poderia estar morto. E se eles tocassem no morto, eles eram considerados impuros. Se de repente fosse um samaritano caído no chão, ainda que ele estivesse vivo, esse samaritano, os religiosos não podiam encostar em um samaritano, porque eles também, ao encostar em um samaritano, se consideravam impuros, né? Eles eram uma espécie de seres humanos assim, superiores a tudo e a todos, né? Usando como justificativa a religiosidade, retendo aquilo que eles deveriam entregar, se restringindo ao invés de se doar. Imagina você na beira da estrada, ferido, ferida, precisando de socorro, e você olha lá no horizonte um sacerdote vindo na sua direção. O que você ia imaginar? Pronto, a salvação chegou, né? É claro que ele vai me ajudar. Ele é um sacerdote, ele é um religioso, ele é o homem de Deus, não é verdade? Ele veio do templo, ele estava servindo, ou de repente ele estava indo para o templo servir. Mas aqueles homens religiosos, eles gostavam muito de servir no templo, mas não gostavam de servir na beira do caminho. Eles se gabavam porque eles eram o suprassumo da religião da época. Eles serviam no templo com autoridade, com status, mas na hora de se doar, na hora de ser generoso, na hora de amar como se estivesse amando a si mesmo, eles não fizeram. É muito fácil servir no templo. É muito fácil dizer que ama no templo. É muito fácil pregar sobre amor no templo. É muito fácil pregar sobre generosidade no templo. Mas e na vida real? E no dia a dia? E na estrada?
E quando você encontra uma pessoa que você julga que não merece a sua ajuda, e quando você encontra no meio do caminho uma pessoa que você considera sua inimiga, e se aquele homem caído fosse um samaritano, sim, para um sacerdote, ainda que fosse sacerdote, ele era um inimigo para o judeu. O judeu, ele ensinava os seus filhos a se voltarem a Samaria. Qual é o lado onde Samaria está, pai? Esse lado de cá, ó. Você vira para cá e você amaldiçoa os samaritanos. Eles ensinavam os filhos a fazerem isso. O ódio do judeu pelo samaritano e do samaritano pelo judeu era mortal. Então, para um judeu, jamais ajudar um samaritano no meio do caminho, não, ele não é o meu próximo. Quem é então o próximo? Essa é a pergunta que fica nessa noite. Quem é o meu próximo? O texto bíblico diz, em Tiago capítulo 4, verso 17, refletir sobre isto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Existe um pecado que é o pecado da omissão, quando você tem a possibilidade e a capacidade de ajudar alguém, de ser generoso, de se doar por alguém, ainda que você não tenha recursos, ainda que você não tenha bens materiais para compartilhar, mas de se doar por uma pessoa, de dar o seu ombro, de estender a sua mão, de estender os seus ouvidos, de abraçar sem falar nada, de cuidar, de dar um carinho. Se você tem a oportunidade, a capacidade, se você tem alguém perto de você que precisa receber isso de você e você não faz, você comete o pecado da omissão. Ainda que você tenha diversas justificativas para não ser generoso com aquela pessoa. Ela não gosta de mim, ela já me traiu, eu não estou bem, eu não estou assim, eu não sei o que falar, eu não sou pastor. Ainda que você tenha todas essas justificativas, saiba que sempre vai haver alguém na beira do caminho precisando de você. E foi para isso que Deus nos chamou. Para cuidar daqueles que estão à beira do caminho. Mas depende de quem, né, pastor? Não. Não depende de quem. Não depende de quem. Os sacerdotes, o sacerdote e o levita, eles possuíam o sentimento mais incoerente que um cristão pode ter. O sentimento da indiferença. Não existe sentimento mais incoerente na vida de um cristão do que a indiferença. Aqueles homens eram religiosos, mas eram egoístas, insensíveis, e por terem tudo isso, não representavam a Deus. Veja como é possível ser religioso e não representar a Deus, na verdade? Terceira personalidade que a gente encontra nessa história, a personalidade do samaritano. A gente viu que vamos ver se vocês estão conectados aqui, ó. Os bandidos pensam de que maneira? O que é? Ok. Os religiosos pensam de que maneira? O que é meu e eu não divido com ninguém. Agora o samaritano pensa de que maneira? O que é meu é seu. O que é meu, o que eu tenho, eu te dou. Eu te ofereço. Eu entrego. Um samaritano na estrada de Jerusalém para Jericó. Só esse fato já é um evento. Eu fico imaginando aquele homem da lei ouvindo a história, né? Tá indo tudo bem, aí mexeu com a classe dele, com a classe dos religiosos, né? Ele deve ter ficado assim incomodado, mas até aí tudo bem, né? Agora, o fim da história é que o samaritano é quem vai usar da melhor atitude, da atitude que representa Cristo nessa história. Imaginem o incômodo de um judeu ouvindo isso. Um samaritano naquela estrada já era um evento.
porque a possibilidade desse samaritano ser atacado por qualquer judeu era muito grande, ok? Esse samaritano não só está nessa estrada, mas ele para ajudar um homem que provavelmente fosse um judeu, mas ele avalia isso, sim ou não? Quem é o próximo do samaritano? Qualquer pessoa. Parou, e se estivesse morto, tocaria também. Ia tocar naquele cadáver. Mas aquele homem não estava morto na beira do caminho. Ainda havia vida. E naquela viagem, naquela estrada, como você não tinha muitos recursos ali por perto, você tinha que levar tudo que você precisasse. Você tinha que levar o óleo, o vinho, todas as provisões necessárias para qualquer tipo de acidente que você pudesse passar. Ok? E o que ele faz com o que ele tem, com o que ele está trazendo consigo? Ele oferece para aquele homem caído. E ele trata daquele homem. Ele cuida daquele homem. Esse homem não satisfeito, esse samaritano não satisfeito, tira o homem da estrada e leva ele para uma hospedaria. Ou seja, ele entra num reduto judeu. Ele entra num reduto judeu com aquele homem junto com ele. E ele vai até a hospedaria, ele paga a hospedagem daquele homem, e ele diz para o hospedeiro: olha só, tudo que ele precisar, você vai dar para ele, e quando eu voltar, eu vou reaver tudo que você gastou com ele. É a minha despesa. Sou eu que vou pagar todas as despesas desse homem, até que ele consiga sair de pé dessa hospedaria. Foi isso que o samaritano fez. Porque aquele samaritano entendia que aquilo que ele tem, aquilo que ele possuía, não é necessariamente dele. E é isso que nós precisamos entender como cristãos. Aquilo que nós recebemos do Senhor não é necessariamente nosso. Aquilo que nós temos recebido do Senhor é para generosamente doarmos. A vida com Deus, a vida cristã, não é sobre ter, é sobre dar. Não é simplesmente sobre receber, mas sobre o quanto você está repartindo, compartilhando, oferecendo a outros. É sobre servir e não ser servido. É sobre, como diz Filipenses, nós temos estudado Filipenses, é sobre ter a mesma atitude de Cristo. É sobre, no momento em que você encontrar alguém que precisa de você, é sobre você perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude dele no meu lugar? Às vezes a gente olha para esse texto de Filipenses, ter a mesma atitude de Cristo, e acha isso tão inalcançável, né? Mas aí Paulo vai explicar que o que ele fez? Ele se esvaziou. Ele poderia, com todo o poder, sendo Deus, ele poderia passar facilmente por tudo que ele passou aqui, mas ele não se aproveitou do fato de ser Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele caminhou com todo tipo de gente que você possa imaginar. Passou mais tempo na mesa com quem era socialmente indigno do que pregando o evangelho dentro das sinagogas. Porque ele veio para quem? Para os doentes, para quem estava na beira do caminho machucado, ferido. E aí, eu, como povo de Deus, nós, como representantes dele aqui na terra, nós não podemos ter uma atitude diferente da dele. Eu não sei em que momento nós fomos enganados. Eu não sei em que momento nós nos enganamos quando nós achamos que somos melhores do que alguém,
que somos os detentores do amor de Deus. Como se o amor de Deus fosse apenas para um grupinho fechado, para a minha comunidadezinha evangélica, expressa apenas dentro do templo, dentro das 4 paredes, só para quem é do meu grupinho, só para quem eu defini como meu próximo. Nós não podemos pensar assim. O ano é 2026 e muitos cristãos ainda pensam assim, que o amor de Deus é reduto de quem é mais crente do que o outro. O samaritano nos ensina que o que é meu precisa ser do próximo, precisa ser de quem precisar, precisa ser de quem estiver próximo a mim, e Deus vai me dar a oportunidade de compartilhar com pessoas que estão feridas na beira do caminho. A pergunta que fica para nós, quando a gente olha para o samaritano, que parou tudo que ele estava fazendo por alguém que ele não conhecia, a pergunta que fica para nós é: será que Deus tem liberdade para alterar a nossa agenda? Será que Deus tem essa liberdade? Será que nós damos essa oportunidade para Deus? Senhor, hoje eu programei de fazer isso, mas se eu encontrar alguém ferido na beira do caminho, Senhor, me dá a palavra certa, me dá o gesto certo, a atitude certa, o olhar certo, para que eu possa compartilhar do teu amor, para que eu possa oferecer para essa pessoa aquilo que eu recebi de graça do Senhor, aquilo que eu recebi única e exclusivamente pela tua misericórdia, aquilo que eu recebi do Senhor sem merecer jamais. Senhor, me dá essa oportunidade. Se eu encontrar com alguém, que eu rasgue a minha agenda, que eu rasgue o meu compromisso social, se tiver alguém precisando de mim, que eu use de generosidade, mas não de qualquer generosidade, não de uma generosidade com a motivação errada, não de um sentimento de barganha, mas da verdadeira generosidade, de não apenas doar o que eu tenho, mas doar quem eu sou, doar o que eu me transformei, doar aquilo que eu tenho, porque agora quem habita em mim é o Espírito Santo. Será que Deus tem liberdade para alterar a nossa agenda? Para finalizar, sempre que você ver alguém no caminho, lembre-se de uma coisa. Mateus 5:44. O texto diz, está pequeno, eu vou ler para vocês, mas se você quiser abrir aí, Mateus 5:44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Jesus amplia a noção de quem é o próximo para nós. Essa noção de quem é o próximo para nós, ela fica escancarada e ela se abre até mesmo para aqueles que são considerados os nossos inimigos, até mesmo para aqueles que nos perseguem. Eles também devem ser considerados o nosso próximo. Sempre que você vê alguém precisando de ajuda, de socorro na beira do caminho, alguém ferido, alguém machucado, que precisa apenas de um olhar, de uma palavra sua, lembre-se disso, da expansão daquilo que é o seu próximo, que Jesus trouxe para nós, e lembre-se também de um pequeno detalhe: eu e você já estivemos à beira do caminho também. Não se esqueça desse pequeno detalhe. Um dia eu e você fomos os que estavam feridos na beira do caminho, machucados, feridos pela vida. E Deus enviou alguém para cuidar de nós. Deus enviou alguém. Você lembra de uma palavra, de uma pessoa que você não esperava, e que você percebeu que foi Deus que trouxe aquela palavra, foi Deus que enviou aquela pessoa para você.
Quando é de alguém que a gente conhece, né, de repente de um parente, de um familiar, né, a gente já espera que vai acontecer. Mas e quando é de uma pessoa que você menos espera? Eu tenho comigo muito gravado no meu coração, quando a minha mãe faleceu, nós passamos a noite aqui, só o nosso núcleo, eu, Nani, a minha irmã e o meu pai. E nós dormimos em cima dos tatames que ficavam aqui na igreja, na época que tinha jiu-jitsu aqui, o irmão Eduardo dava aula de jiu-jitsu aqui, nós fomos para o templo antigo, espalhamos o tatame, nós dormimos aqui na igreja, nós 4. No meio da madrugada, eu acordei e eu percebi que tinha mais uma pessoa junto com a gente. E essa pessoa não era da nossa igreja, essa pessoa não era nem sequer da nossa família, essa pessoa era uma vizinha da antiga locadora que meu pai tinha aqui em cima. A última pessoa que eu poderia imaginar que ficasse com a gente naquela madrugada. Quando a gente acordou, o café estava preparado por ela, o pão estava comprado, e nós tomamos um café com ela. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Isso é um total desprendimento. É uma total entrega de si. Ninguém pediu. Ela fez porque ela quis fazer. Ela fez porque ela entendeu o que era necessário fazer. E mais um detalhe, ela não era evangélica. Não era evangélica. E ela foi a pessoa que fez isso. Existem pessoas assim inesquecíveis para você, não existe? Então, se elas um dia usaram de generosidade com você, faça o que Jesus disse para aquele homem da lei, depois de contar essa história para ele. Vá e faça o mesmo. Faça o mesmo. Faça o mesmo que aquele samaritano fez. Tem alguém precisando de você. Tem alguém precisando que você se esvazie, se doe. Tem alguém, pode ter certeza que tem. Se você ainda não reconhece essa pessoa, Deus vai te mostrar. Eu e você já estivemos feridos à beira do caminho. E Romanos 5, de 6 a 8, nos lembra disso. Você pode abrir, Marcelo, por favor? Romanos 5, de 6 a 8, e aqui eu encerro a minha palavra. Vamos ler juntos esse texto, porque nós vamos nos colocar nesse texto. Então, quando você lê esse texto, pensa em você, pensa no que aconteceu com você, tá bom? Vamos ler juntos? Quando estávamos, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quando nós estávamos completamente desamparados, assim como esse homem na beira do caminho. Cristo veio na hora certa, assim como esse samaritano chegou na hora certa e morreu por nós pecadores. Já parou para pensar que o samaritano representa Jesus nessa história? Já parou para pensar que ele veio, ele pagou o preço, ele pagou um preço na hospedaria, lembra? Ele também pagou um preço assim como Jesus fez por mim e por você, um preço excelente, uma prova de amor sem igual. Esse amor opera em nós. Esse amor opera em nós. Se esse amor opera em nós, esse amor pode ser compartilhado também. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa compartilhar esse amor. Generosidade é sobre isso, não é apenas dar. Generosidade bíblica não é apenas sobre dar. Tem muita gente aí fora que não é cristão, muito pelo contrário,
pode ser até um ateu, mas que generosamente dá o que tem. Mas a generosidade bíblica é muito maior do que isso. A generosidade bíblica fala sobre se doar, se dar, se gastar, se esvaziar pelo teu próximo. E já que agora você sabe quem é o teu próximo, vamos e façamos o mesmo. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos aí. Eu não tinha pensado sobre isso, mas veio no meu coração agora. De repente você, durante a mensagem, se lembrou de alguém. Alguém que precisa de você. E talvez, por diversos motivos, você não esteja auxiliando essa pessoa. Talvez seja porque você não se acha capaz. Talvez seja porque você entende que existe uma distância muito grande entre você e essa pessoa, uma distância inalcançável. Talvez seja porque você tenha medo do que ela vai retribuir se você se dispor a ajudar essa pessoa. Mas eu queria que você se desarmasse de todas essas justificativas. Você pode ter até motivos razoáveis, mas eu queria que você pedisse para Deus: Senhor, me desarma de tudo isso. Me desarma de todas essas justificativas, porque o Senhor me chamou para doar. O Senhor me chamou para me gastar. O Senhor me chamou sim para te amar com toda a força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com tudo que somos. O Senhor nos chamou para amar a Ti dessa maneira. Mas o Senhor também nos chamou para amar o nosso próximo. O Senhor também nos chamou para nos doar ao nosso próximo. E o nosso próximo é todo aquele que o Senhor tem colocado diante de nós. O nosso próximo é todo aquele que se aproxima de nós ferido, machucado, precisando, carecendo conhecer o amor de Jesus. Senhor, nos desarma de todas as nossas justificativas e nos faça pessoas sensíveis ao nosso próximo, sensíveis para reconhecer, sensíveis, ó Pai, com a sensibilidade que vem do Teu Espírito, ó Pai, generosos, ó Pai, por conta de um caráter que é forjado pelo Espírito Santo em nós, e que agora nos dá a condição de termos a mesma atitude do Senhor, ó Pai. É única e exclusivamente pela Tua obra, Senhor. É única e exclusivamente pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos move a sermos generosos, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser assim, que nós possamos ser essas pessoas, que nós possamos ser essas pessoas nesse tempo onde tantas pessoas carecem do Teu amor, ó Pai. Que nós possamos levar esse amor para quem quer que seja, que não venhamos a olhar rótulo, que não venhamos a olhar currículo, que não venhamos a olhar status, condição, mas que nós possamos simplesmente amar, simplesmente amar. Essa é a nossa missão, foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos faça cumprir essa missão, ó Pai, nos faça cumprir a nossa missão enquanto estivermos aqui. Esse é o nosso pedido. Causa isso em nós, ó Pai. Essa é a nossa oração. E nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você só vai abraçar agora quem é o teu próximo aí, ó.